Me permitam ler alguns trechos do livro, tá? E a gente vai discutindo aqui junto a respeito. Tem muito a ver com o que eu falei da última vez aqui com vocês, à noite, que foi sobre perdão, e ele vai falar muito sobre essa questão se a gente está, de fato, vivendo a realidade ou se nós estamos vivendo numa bolha, né? Num mundo criado por nós, pela nossa dificuldade de encarar e de vivenciar essa realidade. E eu sempre estou sempre falando aqui, a gente precisa ser autêntico, a gente precisa estar em contato conosco mesmo. As pessoas brincam muito, porque eu falo muito de autoconhecimento, reforma íntima, mas não tem outro caminho, é preciso fazer esse autoconhecimento que leva toda uma vida e a gente morre aqui na matéria e continua esse autoconhecimento ao longo da nossa existência e das futuras reencarnações, né? É através do autoconhecimento que a gente vai evoluindo, vai se desenvolvendo para chegar lá na plenitude no futuro, tá certo? Então não tem outro caminho. E é um caminho naturalmente trabalhoso, né? Modificar, e todos aqui sabem, o quanto é difícil a gente modificar os nossos hábitos, né? E a gente está pensando nessa encarnação, que a gente adquiriu ali pequenininho, com a nossa família inicialmente, com nossos pais, e depois com a sociedade em que a gente vive. Como é difícil isso que a gente construiu nessa encarnação, a gente desconstruir e construir de uma forma mais interessante para a gente, mais saudável. Não vou dizer se é certo ou errado, mas mais saudável, que nos traga mais prazer, que nos traga mais equilíbrio, né? Mais harmonia com a própria vida e conosco mesmo. Então, esse é um processo difícil da gente fazer. Agora, nós espíritos que acreditamos nas outras vidas, né, nas outras encarnações, ou seja, o processo de encarnação, agrega tudo isso que a gente criou de hábito aqui, mais os hábitos que a gente já faz das outras. Então, o processo é bem trabalhoso e lento, mas é um processo que precisa ser feito. E ele é feito ele pode ser feito de duas formas: ou pela dor e a vivência de um sofrimento que vai nos sacudindo e a gente vai tendo que sair daquele, daquele momento existencial, ou através das experiências de aprendizado que não sejamos visitados pela dor, que é através do amor. Há muito tempo eu venho refletindo sobre isso e cada vez mais eu me convenço de que a gente evolui pelo amor. A dor é um alerta, é um sacudir no espírito para que ele retorne ao movimento do amor. A gente sofre e a gente encontra a dor quando a gente se afasta desse sentimento maior que é o amor, né? Todas as nossas dificuldades, se vocês pararem para pensar, quando vocês estiverem lá no seu processo, né, de, de busca de si mesmo, de autoconhecimento, procurem ver que muito desses momentos foi a ausência do amor que provocou, que criou nas nossas relações um desequilíbrio e que nos levou a uma dor, um sofrimento. Pensem nisso. Então, quanto mais a gente construir esse sentimento, fortalecer esse sentimento dentro da gente, melhor vai ser para a gente, né? Eu estava falando na aula lá em cima, o quanto o mundo ele vive essa pandemia do desamor, né? Quanta falta de gentileza, quanta falta de bons afetos, né, de carinho, de um pouco de ternura, como as pessoas estão violentas, como as pessoas estão tratando as outras, né, com agressividade, colocando em cima das pessoas todas as suas frustrações, os seus medos, as expectativas não cumpridas, que a gente vai ver muito hoje, e as pessoas, como não querem se responsabilizar por tudo aquilo que elas próprias construíram no seu caminho, elas projetam para as outras pessoas. E as pessoas que estiverem à sua frente, que são mais fragilizadas, né, que não têm condições de se defender, acabam sofrendo mais nesse encontro, que é desastroso para ambas as partes, tanto para aquele que ofende, né, que faz o ato de desamor, como aquele que recebe isso. Então, a gente precisa estar preparado para esse ambiente adverso que a gente vive. Me lembro que a gente chamou a atenção aqui da proposta de nós cultivarmos o auto-amor, né? Como uma medida preventiva para a gente estar fortalecido para vivenciar essas coisas difíceis na nossa vida. É esse mundo agressivo que está à nossa volta. Então, quanto mais auto-amor nós cultivarmos, mais fortalecidos, mais bem preparados nós vamos estar para enfrentar esse mundo aí hostil. Não há outro caminho. Não dá para a gente jogar na conta dos outros
para que eles tentem resolver essas questões que são nossas, né? E eu acho que um dos maiores entraves nossos na nossa existência é essa falta de entendimento de si mesmo. Muito do desamor que tem no mundo, vocês podem ter certeza, passa primeiro pela falta de amor próprio, de amor a si mesmo, de se conhecer, de ver a figura fantástica que cada um de nós somos. Somos obras-primas de Deus. Só que a gente não descobriu isso. A gente duvida disso. A gente permitiu que outras pessoas dissessem o contrário para a gente. E a gente aceitou que a gente não é essa obra-prima. E aí a gente passa a esconder isso que os outros disseram e que a gente assumiu como verdade. Então a gente começa no mundo de ilusão, a gente começa a fingir, a fazer um teatro, porque a gente acredita que é tudo aquilo menos que a pessoa falou. E não o que de fato nós somos. Nós somos verdadeiras usinas de potencial, das melhores coisas que a gente pode ter. Todos nós temos o amor latente dentro de nós. O que a gente precisa é trabalhar esse amor. O que a gente precisa é dar condições na nossa experiência e na nossa vida de fazer com que esse amor se fortaleça e cada vez mais desabroche e seja externado para o mundo. Porque só o amor dentro da gente não resolve. Esse auto-amor, ele só tem sentido de existir, e só faz sentido se esse auto-amor ele projeta para o lado de fora no amor ao próximo, no amor a Deus. Tá bom? Então vamos lá. O título é Ilusão. Somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Só com isso aqui a gente podia ir para casa. Tem um material fantástico para a gente pensar. E a gente ia se colocar em várias situações, em vários relacionamentos nossos ao longo da nossa existência. Eu, pelo menos, me coloquei. A criatura humana modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros, estabelecendo para si própria metas ilusórias na vida. A gente não se dá conta de como a gente vive a vida que os outros acham que a gente deve viver. Por isso que de vez em quando eu falo, sejam autênticos, sejamos autênticos, eu tenho que me incluir nisso, sejamos autênticos. A gente perde a conexão consigo mesmo. A gente começa a agir como o outro diz que a gente deve ser. E a gente perde essa conexão com a essência. Esqueces, entretanto, que suas experiências são únicas, como também únicas são suas reações. E de que o constante estado de desencontro e aflição é subproduto das tentativas de concretizar essas suas irrealidades. Como a gente está desconectado com essa realidade, então a gente se movimenta atrás dessa ilusão. E qual o resultado que a gente vai encontrar, gente? A gente vai encontrar equilíbrio, harmonia? Não. Quando a gente vai atrás dessa ilusão, a gente cada vez mais se distancia de si mesmo. A gente perde o contato com a realidade. E depois fica muito difícil a gente modificar qualquer coisa, porque a gente não está vendo a realidade. A gente se olha no espelho e a gente nós não nos vemos de fato. A gente vê um produto que a gente acostumou a imaginar que é. E é preciso a gente resgatar, e essa é a proposta de Hamed, que a gente comece a voltar para esse encontro. Constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos de nossa vida que nos são, inadmissíveis. A gente passa a ter vergonha de si mesmo. A gente não admite que a gente possa ter. A gente tem um papel na sociedade a representar, e esse papel tem que ser o melhor. Então a gente começa a viver, entrar no processo, mais uma vez, dessa ilusão. A gente não se aceita. A gente tem vergonha. Quantas vezes, de forma consciente,
A gente sentiu vergonha de si mesmo. Eu, inúmeras. Eu pensava comigo, como é que eu consegui fazer isso? Me dava assim uma angústia, nem tanto pelo que eu fiz, mas por saber que eu podia ter feito aquilo. Ou seja, que aquilo estava dentro de mim. Aquela reação foi um resultado que veio daqui de dentro, que eu era capaz de fazer aquilo. Como aquilo me incomodava. E como aquilo me incomoda toda vez que acontece isso comigo. E é justamente por essa falta de contato, dessa nossa conexão. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ele aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente, a fim de amortecer nossa alma das sobrecargas emocionais. Nós fomos criados para sermos perdedores? Não, vencedores. Esse diacho de a gente ter sido criado para ser competitivo, para ter que ganhar, é muito ruim, é desastroso na nossa vida. Nós devíamos de ser criados para compartilhar, para aprender, para crescer. Mas a gente é muito estimulado pela sociedade a competirmos, a sermos o melhor. Temos que ser o melhor. Temos que provar para o mundo que somos melhores. E nós acreditamos nessa falácia. Quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los. E a gente perde uma energia danada tentando materializar uma coisa que não faz sentido para a gente. Mas a gente tem esse papel, a gente está nessa sociedade, a gente tem que se mostrar melhor. E a gente gasta uma energia, um tempo enorme da nossa encarnação buscando isso, que não é essencialmente a nossa verdade, mas a gente está botando energia nisso. Levando certamente os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso. E, como resultado, a sofrerem constantes frustrações e uma decepção crônica. Isso é péssimo, isso é o ciclo vicioso. A gente se frustra com a gente fica decepcionado, a gente fica envergonhado, e a gente finge mais ainda. Porque a gente está envergonhado, eu não posso, a Sara não pode saber essa minha faceta. Eu não posso demonstrar, então eu vou disfarçar de todos os jeitos possíveis para que ela não perceba, porque eu tenho vergonha. E aí, esse ciclo cada vez mais faz a gente se afastar da nossa essência, daquilo que a gente realmente precisa modificar. Quantas vezes eu já falei aqui, perco a quantidade de vezes que a gente precisa de um processo chamado aceitação. Quando a gente, de fato, se aceitar, tudo muda. A gente se olha com compaixão. E a vida se torna muito mais fluida, muito mais fácil de ser vivida. Porque a gente para de se cobrar tanto. A gente passa a se amar mesmo. É compaixão consigo. A vida fica mais leve mesmo. A dor vem menos doída. O sofrimento, às vezes, nem nos visita. Porque a gente se aceita. Beleza, pai? Um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Vocês já conheceram um perfeccionista? Isso é terrível, né? Porque essa pessoa tenta chegar a uma perfeição que é ilusória. Paralisa. E paralisa. Ela perde uma energia com aquilo que tudo tem que ser e acaba, muitas vezes, não conseguindo sair do mesmo lugar, porque ela fica naquele. E o pior disso, que ela reflete isso numa cobrança a si mesma, que ela não suporta e ela precisa botar para o mundo, colocar para o mundo. E ela faz o quê? Ela se torna crítica daquelas pessoas que estão à sua volta. Pensa, se eu criticar bastante o Marcelo aqui, mostrar todos os pontos negativos e ficar nessa crítica, eu tiro a atenção sobre as minhas críticas, as que eu preciso, de fato, olhar, perceber e entender. Então, eu projeto, eu não aguento, porque eu não dou conta, porque é uma ilusão ser perfeito, mas eu persigo isso constantemente.
Então, como eu não aguento essa pressão interna, eu começo a projetar. E dessa forma eu alivio a pressão. É como se fosse a válvula da panela de pressão mesmo. Alivia e aí eu consigo sobreviver a isso. Há uma pressão que não é criada por ninguém, é por mim mesmo. Estou com excesso de cobrança. Trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal de fracasso. É outro ponto importante. E aí interpreto como uma rejeição pessoal. E aí ela não consegue dar conta dessa perfeição e qualquer coisa que alguém fale é direto para ela. Às vezes a pessoa não está com aquele olhar de perfeição todo, mas ele dá, às vezes, não é nenhuma crítica em si, é uma sugestão. Eu achei, pronto, já fechou o tempo, acabou o dia daquela pessoa. Porque ela se sente rejeitada, ela não conseguiu atingir aquela meta impossível, diga-se de passagem. Imagina as relações dessa pessoa. São verdadeiras guerras. Se sentindo cada vez mais rejeitada porque ela não dá conta do serviço. Ninguém dá conta do serviço. Se alguém tivesse essa perfeição, não estaria no planeta Terra, expiação e prova, talvez nos mundos felizes, nem regeneração, botando lá para os mundos felizes que é acima. Mas a pessoa não consegue perceber isso. Ele coloca essa perfeição como verdade absoluta. E geralmente a pessoa nesse universo, ela fica como um sol. O mundo gravita em torno da sua perfeição. Isso é muito ruim, né? Imagina a vida sofrida que uma pessoa com essa característica tem. De cobrança, de pressão. Acorda todo dia com aquele peso, aquela pressão. Não pode vacilar. Se torna uma pessoa super crítica. Eu estou lendo, mas é grande texto, eu vou pulando, tá? Outra questão aqui é a sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões e nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender o próximo. Alguém aqui já tentou controlar a vida de alguém? Demais. Sim. Quem tem filho, então, né? Apesar que netos geralmente dizem que é avô deseduca, né? Não controla, né? Mas a gente tem uma tendência, né? E há pessoas que têm isso ao extremo e levam isso para as suas relações. E aí se tornam pessoas controladoras. Isso se apresenta de várias formas na vida da pessoa. Normalmente, pessoas controladoras sabem o que é melhor para você, para mim, sabem. Melhor sabem, não, tem certeza. Pessoas controladoras têm certeza do que é melhor para a gente. Eu só não sei se elas sabem o que é melhor para elas. Talvez elas não tenham tanta certeza. Mas as pessoas controladoras, elas têm certeza absoluta disso. E interferem nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa forma de ser. E o pior, elas se magoam. Se magoam porque não são correspondidas na obediência que deveríamos ter com relação às suas exigências. Se tornam pessoas também frustradas. Muitas vezes, em casos mais longos, pessoas frustradas e pessoas amarguradas, que guardam dentro de si mágoas e rancores daquelas pessoas que não quiseram ouvir seus conselhos. Conselho aí de uma forma bem suave, né? No comando das pessoas que sabem o que é melhor para a gente. Isso é uma forma ilusória de viver, gente. É uma pessoa que perde o senso de realidade, de entender que cada um de nós é uma complexidade tal que não tem ninguém que possa nos dizer o que é melhor, com 100% de certeza, nas nossas vidas. A única pessoa que poderia dizer para a gente o que é melhor para a gente somos nós mesmos. E nós sabemos. 100% o que é melhor? A gente tem aquela certeza, assina embaixo com toda certeza? Não. E se a gente assina e diz, eu quero que me mostre
apresenta a tua vida e as suas atitudes e eu vou entender se você realmente sabe o que é melhor para a sua vida. Olhar para a sua vida e dar esse diagnóstico verdadeiro é realidade. Mas fazemos isso? Será que a gente faz isso? Ou nós somos muito hábeis em dar justificativas para tudo aquilo que a gente fez e faz? Falei isso para vocês, me vem coisas minhas aí. Já te falar isso. A te fala, e pior, eu não sei como eu consigo, mas eu estou falando que como vem umas coisas assim, são os espíritos, são. Que a gente fala, ai meu Deus, aí vem a situação, tem que ter um controle aqui. Entra na tua vida. Aí vem umas situações, eu falo, olha que coisa horrível, caramba, aí vem aquela lembrança assim, interessante, né? Tem coisas que a gente lembra assim, que não lembrava há anos, aí quando fala que aquilo vem, cai como uma luva. Tem gente que fala que é o quê? Carapuça, é isso. Então, a minha carapuça é aquelas enroladinhas, você bota, desenrola, vai. É interessante isso, né? E para não chorar, né? Bom, então controlar as pessoas é uma dessas situações também. E tem uma outra que ele fala, e isso é difícil a gente admitir, tá, gente? Mas eu diria que a gente faz. Não constantemente, talvez alguns menos, mas isso, pensem, não precisa de falar também, não. Em outras circunstâncias, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagens imediatas. A gente nunca se relacionou com ninguém pensando em alguma vantagem, ou percebendo alguma vantagem, né? Se relaciona de forma franca, tá tudo bem, não tem interesse nenhum, a gente não tem interesse em nada, né? A gente é Francisco de Assis. Envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagem imediata. Em nossos devaneios e quimeras, achamos que conseguiremos lograr êxito, mas, como sempre, todo o plano oportunista, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Quando isso acontece, indignamos-nos incoerentemente contra a pessoa e não contra a nossa autoilusão. Escolhemos amizades inadequadas. Não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamos-nos. Certamente, esquecemos de que somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devo agir. Muitas das nossas relações é pautada numa relação de troca. Ou muitas vezes nem de troca, de ganho. Então nós nos aproximamos, achamos a pessoa interessante, vamos ver o convívio, e muitas vezes não é de forma sórdida, tá, gente? Ninguém se preocupa aqui, eu penso, não é assim. É de forma até inconsciente. Nós vamos nos aproximando e vamos vendo ganhos nessa relação. E é normal, até um limite é normal a gente perceber ganhos e tal. O problema é quando as nossas relações passam a ser pautadas somente nesses ganhos. Eu quero uma relação que eu ganhe, sim. Vou mostrar um caso normal. Quando eu vejo que a pessoa é interessante e vai me trazer bem-estar, vai me trazer boas conversas, vai me trazer boas reflexões, é uma pessoa que me acrescenta, né? Isso é normal, eu tô vendo. Mas muitas vezes nós vamos indo e tem outros ganhos além desses. Muitas vezes ganhos sociais, ganhos materiais. Abre-se portas na nossa relação e nós percebemos isso. E muitas vezes não percebemos essa nossa intenção por trás, que muitas vezes é a principal motivação nossa por estar com a pessoa. Porque muitas vezes nem achamos tão interessante assim, mas ela me dá muitas coisas boas. Esses exemplos, por exemplo, que eu dei para vocês. Então, nós nos aproximamos, nós meio que aceitamos aquelas questões que a pessoa traz, porque é um ganho que a gente tem. E nós chamamos essa pessoa de amiga, maravilhosa, perfeita, adoro de paixão, mas é ilusão, não é verdade, falamos da boca para fora. Porque nesse jogo de palavras existe um ganho e uma intenção por trás que a gente precisa manter.
Então, a gente vive nessa relação. Quantas relações na vida nós nos permitimos ter baseados nessa situação? Quantas amizades, entre aspas, nós nutrimos e que, na verdade, não nos acrescentaram, não tinham sintonia, não tinham química, não tinham sentido naquele momento da nossa vida. E mesmo assim insistimos nelas e formamos ali um relacionamento, uma relação e continuamos. E depois de algum tempo, não satisfeitos, colocamos a conta disso em quem? No ombro de quem? No nosso? Não, do outro. Porque o outro não foi capaz de nos satisfazer, nos decepcionou, nos magoou. E muitas vezes tudo começou com a nossa escolha de estar com aquela pessoa, de colocar ela no nosso convívio. Quando, na verdade, naquele momento, não era a pessoa interessante ou a pessoa mais adequada para estar com você, para você criar uma ambiência de amizade. É difícil pensar sobre essas coisas, né, gente? Complicado. Para viver essa reflexão, tem que ter maturidade e você tem que ser autêntico. Você tem que ser verdadeiro, você tem que se perceber, se conhecer. É muito difícil, mas é possível. Demora muito, a vida inteira. É um processo. Não é uma situação que a gente vive, vai para casa agora, vamos exercitar. Quem é fulano? Fulano, tal, sei que, não, é amizade ou interesse? É amizade. Não é bem assim que funciona. O negócio é mais complexo, né? Ninguém vai chegar em casa, fulano, fulano. Olha onde vocês vão botar meu nome, gente. Opa, tá, cuidado. Então, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é essa simplicidade, é muito mais complexo. Exige primeiro uma relação consigo que exige uma verdade que é dura da gente viver, da Posso gente fazer um desafio aceitar. para você? Para mim, tem tanta gente, né? Não, Pode desafiar qualquer um. não, Nem você problema. mesmo. Você hoje está falando sobre ilusão, né? E está falando muito bem, está sendo ótimo. Mas eu desafio você, já que você quer um desafio, eu desafio você Não a fazer quero. a Falei que queria, está gravado. a Inclusive. Eu autoilusão. não falei. Aquele que pensa que é uma coisa que não é. Está dentro da ilusão, Não, autoilusão. não. Pois É, é. a pessoa Mas que você só acha. falou da ilusão hoje. A autoilusão está dentro do processo de ilusão. A gente se ilude com o outro, se ilude. Eu acho que o primeiro passo, e aí está dentro do contexto, é uma autoilusão. Porque a gente não se conhece de fato. A partir do momento que você não se conhece, você está vivendo uma ilusão. Você começa a projetar coisas que você não é. Tem gente que se acha o supra-sumo. Tem Exatamente. pessoas que vão, pô. Tem pessoas também que se colocam lá no último das filas. Não é só a coisa up, não. Tem coisas que são para baixo. Vai depender muito da história de vida dessa pessoa. Quais foram as crenças que ela criou ao longo da sua existência, nessa encarnação mesmo. O que, que ela trouxe das outras, né? Como tendências, que vão influenciar muito, mas também o que ele construiu na história. Então, há pessoas que vão se auto-iludindo, no sentido de criam, que a gente chama de personas aí, que não são verdadeiras. Né? Criam um teatro para existir. É normal, gente, para ninguém sair daqui, né? Assim, mal é assim, todos nós, de alguma forma, representamos. Aqui vocês têm o Rubens no Aliança, falando. Eu já falei isso algumas vezes. Não se assuste quando me olharem na rua. Eu não tenho essa placidez, essa serenidade. Essa candura pegou pesado você. Essa candura. Eu achei que eu tinha. Tá bom, essa candura. Não vou ter o Rubens candura aqui do Aliança. É o Rubens da vida, da relação. E a hipocrisia, não. Nós assumimos papéis, né? Isso é normal, gente. Tá? Não é hipocrisia, não. Ah, o Rubens ali fala, é tão sereno. Poxa, mas olha a egrégora que eu tô. Olha a energia também, né? Estão me ajudando, a espiritualidade está aqui. Lá fora, não que a espiritualidade não me ajude, mas a egrégora é outra, é outro desafio, né? Tem outros chamamentos, e eu às vezes não dou conta. Então, se alguém lá fora me vê mal-humorado, sou eu. Não bebi, não estou de porre. Não estou obsediado, até posso estar, mas não estou. Ligeiramente. Ligeiramente, isso aí não tem problema. Mas o Rubens lá, vocês vão ver o Rubens gritando, vão ver não sei o que. Você foi dirigindo isso? Alguém...
Foi isso, eu não me lembro agora que a pessoa. Queria ver as pessoas do Aliança te vendo agora. É golpe baixo, né? Já A quiser pessoa está ali, descobrir. sabe o que Aliança. Eu acho que dirigiu, deve ter falado Já alguma quiser coisa que, descobrir. né? Não me lembro, mas também se lembrasse, não repetiria aqui. Mas aí tudo bem. Aí a pessoa fala, queria ver você na Aliança, as pessoas viram. Ah, mas é isso mesmo, gente. Tem hora que eu não aguento. Tem hora que eu vou falar coisas que eu não gostaria de falar, mas eu não aguento, não lido bem com a minha experiência naquele momento. Eu sou um homem, ser humano, em evolução. Também não sou nenhum terror, não, tá, gente? Você deve estar imaginando que eu saio daqui, é Jack, né? Eu transformo. Não é isso, não. Tá? Eu sou normal, eu sou gente, como vocês. Eu só estou dizendo que aqui eu estou numa proposta, então eu assumo uma postura que tem a ver com o momento e com tudo. Em outras situações, a gente vai para o Maracanã assistir um jogo. Amém, que Deus. Ninguém vai fazer isso, vai. Vamos dar um passe no jogador, um passe coletivo. Ninguém vai. Não é proposta, ninguém vai ser espírita nesse momento, né? Provavelmente, se nós nos víssemos, ó, o Fluminense nem com reza forte. O Fluminense nem com reza forte. O caso dele é técnico. Mas a gente lá no Maracanã, se todos nós estivéssemos lá, cada um estava reagindo àquele momento de alguma forma, condizente com aquela situação. Lógico que tem limites dentro de um padrão, né? Acho, não tenho certeza, que dificilmente me encontrariam na rua matando alguém, esfolando alguém, matando. Acho. Porque no momento mais do calor das emoções, nós perdemos a racionalidade e somos muito instinto e reação. E na reação, às vezes, a gente vai além do que deve ter, né? E muitas vezes há necessidade, é proteção, é sobrevivência. Isso está na evolução da espécie. Se a gente não tiver um ímpeto, a gente morre em tudo. Nem que seja para correr do ladrão, mas a gente tem, é o ímpeto, é a energia. E muitas vezes a gente entra num confronto, percebe? Então a gente tem que ter esse bom senso na avaliação das coisas, para não cair em extremismo e falsas avaliações e erros grosseiros de avaliação. Percebe? Então, termos vários tipos de posturas, de vivenciarmos vários atores dentro da nossa experiência, é normal, está dentro. Só que tem limites nessa composição. A gente não vai fugir muito a isso, senão tem alguma coisa aí que não está bem. Mas é normal que a gente faça isso, tá certo? Eu não, tudo esse tempo que eu falei da gente não viver a ilusão, não é isso. Isso aí faz parte da nossa composição. O problema é quando você, dentro desses papéis, você bota um sentido, um objetivo na tua vida que é ilusório, está fora da tua realidade, da tua essência. A essência que é a base que sustenta esses personagens que você assume conforme o espetáculo que você participa. Percebe a diferença? Então, eu estou falando dessa essência aqui e não desses personagens criados, que é fundamental, que são as nossas personalidades, né? A nossa, que nós criamos para cada situação, tá certo? Então, senão a gente entra no julgamento errado, a gente vai se condenar porque, aqui no centro eu falo assim, lá fora eu xinguei. Não é assim, né? Isso também é uma ótica ilusória do que é a realidade. A realidade do ser humano é altamente complexa. Nós somos muito variáveis. Nós somos muito oscilantes. Eu costumo dizer que nós somos aquela onda, assim, sabe, maremoto? A gente não é assim, espírito puro, não, gente. Está longe dessa reta ascendente. A gente é assim, ó. Por isso que a gente fica tentando mecanismo de defesa, de ilusão. Porque quando a gente está lá no alto, tá uma maravilha. A gente não se ilude, a gente é isso, a gente se acha. E não é só com a gente, né, Hugo? Muitas vezes as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente coloca num pedestal fruto da nossa imaginação, do que a gente acha. E depois se decepciona, não é nada daquilo. Meu Isso que Deus a do gente tem céu. falado, é isso aí. São os achismos, né? A gente acha muito. Certeza a gente não tem nenhuma. Chega no final do nosso encontro sabendo que a gente não tem certeza de nada, né? A gente acha muito as coisas. Mas é verdade, a gente projeta nos outros e a gente se decepciona com os outros. Porque a gente fica imaginando, como o Hamed nos coloca, situações, vivências que o outro não pode nos dar. Então, é preciso, nessa relação com o outro, a gente olhar o outro com muita tranquilidade, deixando o outro ser ele mesmo. A partir do momento que a gente deixa o outro à vontade, o outro passa a se colocar mais próximo do que ele é na sua essência, sem tantos
mecanismos de defesa. E é isso que a gente precisa dentro das nossas relações, né? Deixar o outro à vontade. Mas nós geralmente não deixamos, que nós carregamos muitos preconceitos, muitas crenças equivocadas, né? Nós julgamos muito. Nós temos o nosso padrão. Quem foge desse padrão não serve. Nós temos um padrão. E quem está fora desse padrão está do padrão dele. E tudo isso faz parte da vida. A vida é esse conjunto de padrões que cada um de nós vivemos. E quando a gente passa a viver essa aceitação com relação ao outro, tudo flui, tudo vai indo, a pessoa vai se sentindo mais à vontade, vai relaxando. Agora, quando a gente, numa relação, está muito assim, criando expectativa, ou está apontando muito o dedo, está criticando, está mostrando para o outro, às vezes, a gente cria uma relação endurecida, doente, patológica, cansativa, que tende a não durar. Ou quando dura, é uma vivência doente, doentia. Quantas pessoas vivem juntas, né? Por N motivos, mas elas vivem essa vivência ilusória, onde não há o respeito pelo outro, pelo que o outro é. É um cobrando do outro que o outro seja do jeito que ele acha que é melhor. E é uma vida de briga. Não é de parceria, não é de construção. Passam a vida tentando um mostrar para o outro quem é que é o certo, numa busca frenética para chegar lá no final, no último suspiro. Eu estava certo, o outro estava errado. A gente não vive para o outro, a gente não vive no sentido de transformar a vida dos outros. A gente vem para a encarnação para dar conta da gente. Precisamos dos outros, é fato. É necessário conviver com o outro. É na relação que a gente cresce. Mas a gente tem que dar conta da gente, não do outro. E aí a gente se distrai olhando para a vida do outro e esquece da principal que a gente vê aqui, é olhar da nossa vida. Enquanto a gente está olhando a vida do outro, a gente está vivendo essa ilusão que Hamed nos fala. Né? Que está muito também dentro da autoilusão, que é você também não conseguir se enxergar. A gente se afasta de nós mesmos. Por que é difícil fazer autoconhecimento? Não sei se alguém aqui vive esse autoconhecimento de uma forma mais... como é que eu vou falar? Não, profunda não, assim... não é nem racional, é quando a pessoa faz assim, sabendo o que está fazendo, ela está de forma mais metódica, focada, metódica, entende? Porque tem gente que fala assim, eu faço conhecimento. É assim, pinta uma situação, ela pensa naquilo e tal. É o que a gente faz de um modo geral, é assim. E há pessoas que determinam, não, eu acho importante eu olhar um pouco para mim, eu tenho que mudar. Aí a pessoa vai se observando e vai conduzindo a vida dentro um pouco dessa busca, né, de se conhecer. Tá? Tem gente que faz isso mesmo, vai indo devagarinho, vai. Tem outras pessoas que a vida vai dando experiências que a pessoa vai tendo oportunidade, se quiser, tiver aberta para isso, de aproveitar para se aprofundar um pouquinho em si mesmo e tirar algum exemplo. Isso é que a gente precisa no nosso dia a dia, fazer esse exercício constante de busca de entendimento de si mesmo. E aí nós vamos tirando camadas de ilusão que a gente criou em cima da gente e em cima dos outros. E talvez o primeiro caminho seja retirar a autoilusão, que seja você olhar para si e se reconhecer. Eu tenho certeza, gente, eu não tenho dúvida quanto a isso. Quando a gente consegue se olhar com sinceridade, identificar qualidades, esqueça das qualidades, e os defeitos, e olhar para eles, e reconhecer que os tem, e tudo bem com isso, é natural, é normal tê-los, você faz um grande passo na sua vida para mudar as suas relações com o próximo. Vocês podem ter certeza disso. Porque quando você se olha e percebe de fato, e entende que você tem o direito de ser daquele jeito, eu tenho esse defeito, eu tenho essa qualidade, isso é seu, é inerente a você, e você tudo bem, é como se você se abraçasse, sabe? Se aconchegasse, poxa, eu tenho isso, mas tudo bem. Você vai começar a olhar o outro com um olhar de mais compaixão, de mais aceitação. Se você não fizer isso com você, tenho certeza em dizer que você também não consegue com o outro. Você vai ter muita ilusão misturada ali. Você vai tentar, vai fazer, mas ainda vai ter muita ilusão.
porque você continua com essa ilusão que você. Você continua não se aceitando. Não tem outro caminho. É esse o caminho. E a doutrina espírita é pródiga de elementos, de material, até dentro desses encontros, de oportunidades para a gente estar pensando sobre isso, para a gente estar elaborando isso da gente e reconstruindo, talvez, um material que foi imposto para a gente, que a gente deveria ser assim, fazer desse jeito, que é o certo, tal, em cima de alguns padrões, né? De algumas situações, muitas vezes moralistas, enfim. E a gente vai construindo as nossas verdades em cima disso. E a doutrina dá uma oportunidade enorme da gente parar e pensar: será que é isso mesmo até aqui? Será que eu não tenho que rever um ponto aqui e outro ali? Será que eu não tenho que modificar algumas estratégias, algumas formas de ver a vida, de ver a mim mesmo? Aí, a partir daí, você cria uma grande oportunidade de mudar. Porque se não tiver essa reflexão, não tem mudança. Você vai continuar sendo o mesmo. E vai continuar fazendo as mesmas coisas que os teus antepassados faziam e que provavelmente nas outras encarnações você também fazia. O nosso problema, gente, nós somos espíritos, não está nas encarnações passadas. Tá? Não vamos dar desculpa que foi da outra. Eu sou assim porque na outra, sabe? Não é isso. Os nossos problemas, para serem resolvidos, estão no aqui e agora. Querem tentar mudar? Querem fazer algo diferente? Querem transformar a sua vida? Não é o ontem. É o aqui e agora. É o hoje. É aqui. Aqui a gente pode fazer alguma coisa. O primeiro passo é dando a oportunidade de ouvir alguma coisa. Pensar sobre. E depois refletir, pesquisar, conversar, estudar e viver essa experiência. E ir mudando paulatinamente. Tá bom? Desejo para vocês muita paz, uma semana de muita luz, que Deus esteja com vocês, proteja-os e que tenham muitos momentos de reflexão.